Vamos começar este vídeo retomando algo essencial. No vídeo anterior, nós falamos sobre os 7 paradigmas que sustentam toda a filosofia de Bob Proctor. Falamos sobre padrões invisíveis, profundamente enraizados, que operam abaixo do nível da consciência e que determinam decisões, comportamentos, hábitos e, no fim das contas, os resultados que cada pessoa experimenta na vida. Falamos sobre como esses paradigmas não são apenas ideias abstratas, mas verdadeiros programas mentais e emocionais que moldam a identidade humana ao longo do tempo. Hoje, damos um passo além. Hoje, iniciamos oficialmente a série das 7 leis do universo. E é fundamental compreender que essas leis não estão separadas dos paradigmas. Os paradigmas existem porque essas leis existem. Eles são a forma como a mente humana se adapta, responde ou se limita diante das leis universais que governam toda a realidade. Os paradigmas não criam a realidade. Eles filtram a forma como o indivíduo se relaciona com ela. A primeira dessas leis é a mais básica, a mais estrutural e, ao mesmo tempo, a mais poderosa de todas. Sem ela, nenhuma outra lei pode ser compreendida de forma profunda. Essa é a lei da vibração. Bob Proctor dizia que, se uma pessoa realmente entendesse essa lei, sua visão de mundo jamais seria a mesma, porque a lei da vibração muda o ponto de observação. Ela desloca o ser humano do papel de vítima das circunstâncias para o papel de participante consciente da própria experiência. A lei da vibração afirma algo simples, direto e absoluto. Nada no universo está parado. Nada está imóvel. Nada está em repouso. Tudo vibra. Tudo se move. Tudo emite uma frequência. Isso não é uma crença espiritual moderna, nem uma metáfora poética. É um princípio universal. A própria ciência confirma que aquilo que chamamos de matéria sólida não é realmente sólida. Em nível microscópico, tudo é movimento. Tudo é energia em oscilação constante. A diferença entre uma pedra, o ar e a luz não está na substância, mas na velocidade da vibração. E agora vem o ponto que impacta diretamente a sua vida. Você não está separado disso. Você não é uma exceção dentro do universo. Você não vive fora dessas leis. Você é energia em vibração. Seu corpo vibra. Seus pensamentos vibram. Suas emoções vibram. Suas crenças vibram. Sua identidade vibra. Tudo aquilo que você chama de eu está emitindo uma frequência o tempo todo, mesmo quando você não percebe. Bob Proctor ensinava que o ser humano não vive em um universo físico, mas em um universo vibracional que se expressa fisicamente. O mundo material é sempre o efeito final. A vibração é sempre a causa. Nada acontece primeiro do lado de fora. Tudo acontece primeiro do lado de dentro. Antes de qualquer experiência surgir na sua vida, um estado interno já estava sendo sustentado. Antes de qualquer resultado aparecer, uma frequência já estava ativa. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar os efeitos, sem jamais tocar na causa. Tentam mudar o emprego, mudar o relacionamento, mudar o ambiente, mudar a estratégia, mudar o comportamento externo. Mas levam consigo a mesma vibração interna. E quando a vibração não muda, o resultado não muda. Apenas muda o cenário. É por isso que tantas pessoas sentem que estão vivendo ciclos repetidos, mesmo quando acreditam estar seguindo em frente. Bob Proctor dizia algo que confronta profundamente a forma comum de pensar. Você não atrai o que deseja. Você atrai aquilo que está em harmonia com você. O desejo é consciente. A vibração é inconsciente. E o inconsciente sempre vence. Você pode desejar prosperidade,
Mas se vibra medo, escassez e insegurança, o universo responde à frequência do medo, não ao desejo de prosperar. Isso explica por que repetir frases positivas sem mudança interna real não funciona. A pessoa fala uma coisa, mas vibra outra. Existe um desalinhamento entre o que é dito e o que é sustentado internamente. E a lei da vibração não responde às palavras. Ela responde à frequência dominante. Sempre respondeu, sempre responderá. Aqui é importante fazer uma pausa mental, porque essa lei não está dizendo que você é culpado por tudo o que viveu. Ela está dizendo algo muito mais poderoso. Você é responsável pela frequência que sustenta a partir de agora. O passado foi construído por estados internos anteriores, muitos deles inconscientes. O presente é o ponto de escolha consciente. É aqui que o poder retorna para as suas mãos. Bob Proctor explicava que a maioria das pessoas não vive por escolha, vive por programação. Elas foram programadas por repetição, por ambiente, por experiências emocionais intensas. Essas programações formaram paradigmas, e os paradigmas estabilizam a vibração. Enquanto o paradigma não muda, a vibração não muda. Enquanto a vibração não muda, a vida continua respondendo da mesma forma. A lei da vibração não julga, ela não pune, ela não recompensa, ela apenas responde. Se uma pessoa vive experiências de limitação, não é porque o universo está contra ela. É porque existe uma frequência sendo emitida que é compatível com esse tipo de experiência. Quando a frequência muda, a resposta muda, sempre. Entender isso é o primeiro grande despertar, porque a partir desse ponto, a vida deixa de ser algo que simplesmente acontece com você e passa a ser algo que responde a você. Não de forma mágica, não de forma instantânea, mas de forma coerente e precisa. E é exatamente aqui que a jornada desta série começa de verdade. Porque antes de falar sobre atração, ação ou resultado, é necessário compreender o fundamento. É necessário compreender que tudo começa na vibração. Tudo começa no estado interno. Tudo começa na frequência que você sustenta quando ninguém está olhando. Para compreender verdadeiramente a lei da vibração, é indispensável aprofundar no funcionamento do subconsciente, porque é nele que a vibração dominante é gerada e sustentada. Bob Proctor ensinava que o subconsciente não tem capacidade crítica. Ele não avalia se algo é bom ou ruim, verdadeiro ou falso, possível ou impossível. Ele apenas aceita aquilo que é repetido com intensidade emocional suficiente e passa a operar a partir disso. Tudo o que você viveu de forma repetida, especialmente quando carregado de emoção, deixou uma marca. Essas marcas se transformaram em crenças. As crenças se transformaram em hábitos mentais e emocionais. E esses hábitos formaram o que Bob Proctor chamava de paradigmas. Paradigmas não são pensamentos ocasionais. Eles são padrões estáveis. Eles se tornam o normal interno da pessoa. E esse normal interno define a vibração de base. É por isso que mudar apenas o comportamento externo quase nunca gera transformação duradoura. A pessoa pode até agir diferente por um tempo, mas se o paradigma interno continuar o mesmo, a vibração puxa tudo de volta para o padrão antigo. A mudança não se sustenta porque não houve mudança de frequência. O universo continua respondendo ao que está sendo emitido de forma consistente, não ao esforço temporário. Bob Proctor explicava que o subconsciente é o verdadeiro centro de controle da vida humana. Ele opera 24 horas por dia. Ele não dorme. Ele não para.
Mesmo quando você está distraído, ele está funcionando e ele sempre busca coerência entre o que está programado internamente e o que se manifesta externamente. Quando há incoerência, surge desconforto. Quando há coerência, surge sensação de normalidade. Essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas se sentem estranhas quando começam a crescer. Quando começam a elevar a vibração, sentem que algo está fora do lugar. Não porque estão erradas, mas porque estão saindo do conhecido. O velho paradigma tenta manter o controle, porque ele foi alimentado por anos. Ele não quer mudança, ele quer familiaridade. Bob Proctor dizia que o medo que surge nesse momento não é medo do fracasso, é medo do sucesso, é medo do desconhecido, é medo de abandonar uma identidade antiga, mesmo que ela tenha sido limitante. A vibração antiga oferece previsibilidade, a vibração nova exige expansão. As emoções desempenham um papel central nesse processo. Emoções são o combustível da vibração. Pensamentos isolados não têm força suficiente para alterar a frequência se não vierem acompanhados de emoção. Por isso, mudanças verdadeiras sempre envolvem envolvimento emocional. Não no sentido de drama, mas no sentido de significado. Quando uma ideia toca emocionalmente uma pessoa, ela começa a se enraizar. Quando uma ideia não gera emoção, ela passa pela mente consciente e desaparece. O subconsciente aprende por repetição emocional. Ele aprende por impacto. Ele aprende por vivência interna. Bob Proctor alertava que muitas pessoas tentam pensar positivo enquanto continuam se sentindo negativas. Isso cria um conflito interno. A pessoa repete frases bonitas, mas o sentimento dominante é medo, dúvida ou indignidade. Nesse caso, a vibração não sobe. Pelo contrário, o conflito interno gera ainda mais resistência. A lei da vibração não responde ao discurso. Ela responde ao estado interno real. Ela responde ao que você sente quando está sozinho. Ela responde ao diálogo silencioso que acontece na sua mente quando ninguém está ouvindo. É ali que a frequência verdadeira está sendo emitida. Por isso, o autoconhecimento é indispensável. Não no sentido superficial, mas no sentido de observar honestamente os próprios estados internos. Observar padrões de pensamento, observar reações automáticas, observar emoções recorrentes. Tudo isso revela a vibração que está sendo sustentada. Bob Proctor dizia que você não pode mudar aquilo que não reconhece. Negar o próprio estado interno não eleva a vibração. Fingir positividade não eleva a vibração. Apenas a consciência abre espaço para a transformação. Quando você vê claramente, começa a ter escolha. E onde há escolha, há poder. Outro ponto essencial é compreender que a vibração não muda de forma instantânea. Ela é construída ao longo do tempo, por repetição. Da mesma forma que foi criada, precisa ser transformada. Isso exige constância. Não constância forçada, mas constância consciente. Pequenas escolhas repetidas diariamente têm mais poder do que grandes esforços esporádicos. Bob Proctor costumava dizer que a mente funciona como um campo fértil. Aquilo que é plantado e regado cresce. Pensamentos são sementes. Emoções são a água. A vibração é o solo. O resultado é inevitável. Você não pode plantar escassez e colher abundância. Você não pode plantar medo e colher paz. A lei é precisa. Isso não significa que você nunca sentirá emoções negativas. Significa que você aprende a não viver nelas. Emoções negativas passam a ser sinais, não morada. Você as observa,
Compreende o que estão indicando e faz ajustes internos. Com o tempo, a vibração de base começa a mudar. Quando a vibração começa a mudar, surgem sinais externos, pequenas coincidências, novas ideias, novas pessoas, novas oportunidades. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque sua frequência agora permite perceber e acessar coisas que antes estavam fora do seu campo de visão. Bob Proctor dizia que o universo sempre esteve oferecendo oportunidades. A diferença é que nem todos estão vibracionalmente preparados para percebê-las. Quando a frequência sobe, a percepção se amplia. Você começa a enxergar possibilidades onde antes via obstáculos. Esse processo é profundamente espiritual, porque ele exige responsabilidade interna, exige abandonar a narrativa de vítima, exige reconhecer que, embora você não tenha escolhido conscientemente tudo o que viveu, você pode escolher agora o que sustenta internamente. Isso devolve poder. E poder, quando usado com consciência, gera transformação. A lei da vibração não promete conforto imediato, ela promete coerência. E a coerência, a longo prazo, gera paz, clareza e direção. Quando o mundo externo reflete o mundo interno, a sensação de conflito diminui. E quando o conflito diminui, a energia que antes era desperdiçada em resistência passa a ser usada para crescimento. É por isso que Bob Proctor insistia tanto no estudo dessas leis. Não como curiosidade intelectual, mas como fundamento de uma vida consciente. Ele dizia que ignorar a lei não impede que ela funcione. Ignorar apenas faz com que ela opere de forma inconsciente. Compreender a lei permite cooperação consciente. E é exatamente essa cooperação consciente que começa a se formar quando você entende a vibração como causa primária. A partir desse ponto, você deixa de tentar forçar resultados e passa a alinhar estados internos. A vida começa a responder de forma diferente, porque você está emitindo algo diferente. À medida que a vibração começa a mudar internamente, um conceito passa a ganhar enorme importância: expectativa. Bob Proctor ensinava que expectativa não é desejo e não é esperança. Esperança é passiva, espera que algo aconteça no futuro. Expectativa é ativa, ela cria um estado interno no presente. Expectativa é a vibração antecipada daquilo que ainda não se manifestou fisicamente. Quando uma pessoa vive em expectativa consciente, ela não está imaginando de forma vazia. Ela está se posicionando internamente como alguém para quem aquele resultado faz sentido. Esse posicionamento interno altera a postura, altera a forma de falar, altera a maneira de agir e, principalmente, altera as decisões pequenas e aparentemente insignificantes do dia a dia. E são essas decisões que constroem os grandes resultados ao longo do tempo. É por isso que algumas pessoas parecem sempre estar no lugar certo, na hora certa. Não é sorte, não é acaso, é coerência vibracional. Elas estão vibrando abertura, possibilidade e confiança. O universo responde conectando circunstâncias compatíveis com essa frequência. Pessoas, ideias e oportunidades se aproximam naturalmente, porque há compatibilidade. Bob Proctor dizia que o universo não cria experiências aleatórias. Ele organiza encontros vibracionais. Nada acontece fora de contexto. Tudo acontece dentro de uma lógica invisível, mas extremamente precisa. Quando você compreende isso, passa a olhar para sua própria vida de outra forma. Você começa a perceber padrões onde antes via apenas eventos isolados. Se situações semelhantes se repetem, existe uma frequência semelhante sendo emitida. Se resultados semelhantes aparecem em áreas diferentes da vida, existe uma vibração comum sustentando tudo isso. A lei da vibração atua de forma integrada. Ela não escolhe uma área e ignora outra. Ela opera de forma total. Bob Proctor enfatizava que o universo não pune, não testa e não julga. Ele apenas responde.
Se experiências difíceis se repetem, isso não significa que há algo errado com você como pessoa. Significa apenas que existe uma vibração sendo mantida inconscientemente. Quando essa vibração muda, a resposta muda. Sempre, sem exceção. Mudar vibração, no entanto, não é um evento instantâneo. É um processo. É uma transição de identidade. É como mudar o curso de um grande navio em alto mar. Não acontece de forma brusca, mas quando começa a acontecer, o destino inevitavelmente se altera. Por isso, Bob Proctor insistia tanto na importância da persistência consciente. Persistência, nesse contexto, não é insistência cega nem esforço exaustivo. Persistência é coerência diária. É sustentar a nova frequência, mesmo quando o mundo externo ainda não apresentou sinais claros de mudança. É continuar vibrando alinhamento antes da evidência física. É confiar na lei antes do resultado. Aqui entra um aspecto profundamente espiritual da lei da vibração. Fé. Mas não uma fé passiva, baseada em espera. Uma fé ativa, baseada em compreensão. Fé, nesse contexto, é a capacidade de sustentar um estado interno alinhado mesmo na ausência de confirmação externa. Não é negar a realidade, é compreender que a realidade visível ainda está se ajustando à nova frequência. Bob Proctor dizia que muitas pessoas desistem cedo demais porque querem provas antes de mudar o estado interno, mas o universo só responde depois que a frequência é mantida. A vibração vem antes da manifestação, sempre. Quando a pessoa entende isso, para de negociar com a lei e começa a cooperar com ela. Durante esse processo, é natural que surja desconforto interno. O velho paradigma tenta se manter. Ele foi alimentado por anos, talvez décadas. Ele oferece uma identidade conhecida, ainda que limitante. A nova vibração, por outro lado, exige expansão. Exige abandonar antigas narrativas, antigas justificativas e antigas formas de se definir. Bob Proctor explicava que esse desconforto não é sinal de erro, é sinal de crescimento, é sinal de que uma identidade antiga está sendo questionada. Muitas pessoas interpretam esse desconforto como algo negativo e voltam atrás. Mas quem compreende a lei entende que esse é exatamente o ponto de transição. Outro aspecto importante é compreender que elevar a vibração não significa eliminar desafios. Significa mudar a forma como você se relaciona com eles. Quando a vibração é baixa, desafios são percebidos como ameaças. Quando a vibração é mais elevada, desafios passam a ser percebidos como ajustes necessários, como partes do processo. Isso muda completamente a experiência da vida. Não porque os problemas desaparecem, mas porque eles deixam de dominar o estado interno. Eles não sequestram mais a identidade. A pessoa deixa de se definir pelo problema e passa a se definir pela direção em que está caminhando. Bob Proctor dizia que você não deve tentar convencer ninguém da sua mudança. A vibração não precisa de explicação. Ela se expressa naturalmente. As pessoas percebem. O ambiente responde, as circunstâncias se reorganizam. Tudo isso acontece de forma gradual, mas consistente. À medida que a vibração se eleva, a percepção se amplia. Você começa a notar oportunidades que antes estavam invisíveis. Não porque elas não existiam, mas porque sua frequência não permitia percebê-las. O universo sempre esteve oferecendo caminhos. A diferença é que nem todos estavam vibracionalmente preparados para vê-los. Esse é um ponto de profunda responsabilidade espiritual. Quando você entende isso, deixa de esperar que o mundo mude para então se sentir bem. Você começa a se sentir alinhado primeiro, e o mundo responde depois. Essa inversão é o segredo que a maioria das pessoas nunca aprende. Bob Proctor dizia que você não muda a vida lutando contra o que não quer. Você muda a vida se alinhando com o que deseja ser. A vibração segue a identidade. Quando a identidade começa a mudar, tudo começa a se ajustar ao redor. Esse ajuste não acontece de forma caótica. Ele acontece de forma inteligente.
Algumas conexões se afastam, outras surgem. Algumas ideias perdem força, outras ganham espaço. Isso não é perda, é realinhamento. Frequências diferentes não permanecem no mesmo espaço por muito tempo. Quanto mais você sustenta uma vibração elevada, mais consciente se torna do que consome mentalmente. Você começa a escolher melhor o que ouve, o que assiste, o que alimenta a mente. Não por rigidez, mas por respeito à própria energia. Você entende que sua vibração é valiosa. Bob Proctor costumava dizer que a mente é um jardim. Aquilo que você planta, cresce. Aquilo que você rega, floresce. A vibração é o solo. Pensamentos são sementes. Emoções são a água. O resultado é inevitável. Compreender isso muda a relação com a própria mente. E quando essa mudança se consolida, algo muito importante acontece. Você deixa de viver em reação e passa a viver em direção. Sua vida deixa de ser definida apenas pelo passado e começa a ser orientada pelo futuro que você está construindo internamente. Essa compreensão prepara o terreno para o próximo passo, porque a vibração explica o estado interno, mas ainda não explica como esse estado se conecta de forma prática às circunstâncias específicas que surgem no mundo físico. Essa conexão é regida por outra lei, e é exatamente sobre isso que falaremos no próximo bloco. Quando chegamos a este ponto da compreensão, a lei da vibração deixa de ser apenas um conceito intelectual e passa a se tornar uma lente espiritual, por meio da qual a vida inteira pode ser observada. Bob Proctor ensinava que o verdadeiro despertar não acontece quando a pessoa aprende algo novo, mas quando ela passa a enxergar o que sempre esteve ali de uma forma diferente. A lei da vibração provoca exatamente isso. Ela muda a forma como você interpreta a própria existência. No fundo, tudo se resume a uma pergunta simples, mas profundamente confrontadora. Quem eu estou sendo na maior parte do tempo? Não quem eu gostaria de ser, não quem eu aparento ser diante dos outros, mas quem eu sou nos pensamentos silenciosos, nas emoções recorrentes, nos estados internos que se repetem quando ninguém está olhando. É isso que define a vibração. É isso que define a resposta da vida. A maioria das pessoas tenta mudar os resultados sem tocar nessa pergunta. Tentam ajustar comportamentos, estratégias e circunstâncias externas, mas continuam sustentando a mesma identidade interna. E a identidade sempre vence. A vibração acompanha a identidade, não o desejo. Você pode desejar uma vida diferente, mas enquanto se perceber como a mesma pessoa, continuará emitindo a mesma frequência. Bob Proctor dizia que a identidade é como um molde invisível. Tudo o que entra nesse molde assume a mesma forma. Por isso, quando a identidade muda, tudo muda junto. Não de uma vez, não de forma mágica, mas de forma inevitável. A vida começa a responder de outra maneira porque você deixou de ser compatível com o antigo padrão. Essa compreensão tem um impacto espiritual profundo, porque ela dissolve a ideia de que a vida está contra você. A vida não está contra você. A vida está respondendo a você. Sempre esteve, sempre estará. Isso não é punição, é precisão. O universo é preciso demais para errar. Quando algo não flui, não é sinal de rejeição. É sinal de desalinhamento. Quando algo se repete de forma desconfortável, não é perseguição, é feedback. A lei da vibração transforma a vida em um espelho honesto. Ela mostra sem julgamento o estado interno que está sendo sustentado. Esse entendimento exige maturidade espiritual, porque ele elimina a necessidade de culpar o mundo, as pessoas ou as circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo, ele devolve poder, porque aquilo que é sustentado internamente pode ser transformado internamente. A responsabilidade deixa de ser peso e passa a ser liberdade. Bob Proctor ensinava que a maioria das pessoas vive reagindo à vida porque não entende as leis que a governam. Quando você reage, você está sempre atrasado. Você responde ao efeito, não à causa.
Quando você entende a lei da vibração, começa a agir na causa. Começa a alinhar o estado interno antes que os efeitos apareçam. Isso muda completamente a forma como você lida com desafios. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, você começa a perguntar o que isso está me mostrando sobre o meu estado interno. Essa pergunta não é acusação, é consciência, é sabedoria, é espiritualidade aplicada. Com o tempo, essa postura gera algo muito raro: estabilidade interna. Não porque nada mais abala você, mas porque você entende o funcionamento da vida. Você entende que estados passam, emoções oscilam, circunstâncias mudam, mas a lei permanece. E quando você coopera com a lei, há menos conflito interno. A lei da vibração não exige perfeição. Ela não exige que você esteja sempre bem, sempre confiante, sempre positivo. Ela exige honestidade, exige consciência, exige disposição para observar seus próprios estados sem julgamento e sem fuga. A partir dessa observação, a mudança começa a acontecer de forma natural. Quando a vibração começa a se estabilizar em um nível mais elevado, algo muito interessante acontece. Você passa a atrair menos drama, não porque o mundo ficou melhor, mas porque você não vibra mais na mesma frequência do drama. Ele perde força, ele perde duração, ele deixa de definir você. Isso se reflete nos relacionamentos, no trabalho, nas decisões e até na forma como você percebe o tempo. A pressa diminui. A ansiedade perde espaço, a sensação de estar sempre atrasado começa a desaparecer. Não porque tudo está resolvido, mas porque você está mais alinhado internamente. Bob Proctor dizia que quando você muda a frequência, muda o tipo de perguntas que faz à vida. E quando muda as perguntas, muda as respostas que recebe. A mente começa a buscar soluções em vez de justificativas. A energia antes desperdiçada em resistência passa a ser usada para a criação. Esse é um ponto-chave. A lei da vibração não é apenas sobre atrair coisas, é sobre liberar energia. Quando você para de lutar contra a realidade e começa a cooperar com a lei, uma quantidade enorme de energia psíquica e emocional é liberada. Essa energia passa a ser usada para crescimento, aprendizado e expansão. É por isso que Bob Proctor insistia tanto que a mudança verdadeira começa dentro, não como um clichê motivacional, mas como uma descrição precisa do funcionamento da vida. O mundo externo é um reflexo atrasado do mundo interno. Sempre foi, sempre será. Quando você entende isso, deixa de esperar que o mundo mude para então se sentir bem. Você começa a se alinhar internamente primeiro e o mundo responde depois. Essa inversão é o que a maioria das pessoas nunca aprende. Elas querem garantia antes de mudar, mas a lei exige alinhamento antes da manifestação. Isso nos leva, de forma natural, à próxima etapa desta série. A lei da vibração explica o estado interno. Ela explica por que tudo começa dentro. Mas ela ainda não explica como esse estado interno se conecta de forma específica a pessoas, circunstâncias e oportunidades concretas. Ela explica o campo, mas não explica o mecanismo. Esse mecanismo é a próxima lei. No próximo vídeo, vamos falar sobre a lei que funciona como uma ponte invisível entre a sua vibração e as experiências que chegam até você. A lei que transforma a frequência em encontros, ideias em oportunidades e estados internos em circunstâncias externas. A lei da atração. Mas agora, antes de seguir adiante, a reflexão final é simples e profunda. Não pergunte o que você quer da vida. Pergunte em que frequência você está vivendo hoje, porque a vida já está respondendo a isso. E quando você entende isso, a jornada deixa de ser uma luta por controle externo e se torna um caminho de alinhamento interno. É aí que a verdadeira transformação começa.